Então, bom dia. Vamos hoje falar de assuntos bons, né? Já estou eu aqui, como eu falei na segunda aula, né, na aula passada. Hoje vim trazer boas notícias, né? Hoje vim trazer a parte bonita dos ensinamentos. A gente conversou em alguns encontros já sobre algumas ideologias. Vamos passar por algumas também hoje, mas hoje a ideia é responder ao final essa pergunta. Quero fazer desde já um estudo aqui com vocês. O que vocês acham? O homem é um corpo espiritualizado ou é uma alma encarnada? Corpo espiritualizado. Quem acha que é? Levanta a mão. Deixa eu dar uma olhadinha. 1, 2, 3, 4. Quem acha que é um corpo, uma alma encarnada? Uma. Quem acha que não é nenhuma das duas? 1, 2, 3. Muito bem. Então, nosso objetivo hoje é responder essa pergunta, ok? Então, no final dessa nossa formação, estaremos hábeis a dar uma resposta a esta frase, esta pergunta. Pode passar. Então, né, vocês viram que das outras vezes a gente sempre começou com algumas imagens, mas eu quero trazer imagens belas, né? Quero trazer a beleza para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o homem, né? Nós vamos falar sobre a criação, nós vamos falar sobre o aspecto que define o homem, o que define o homem, o que é particular do homem. Nessa imagem aí de Michelangelo, o que vocês conseguem perceber? Sim, eles não falam, os dois personagens. Deus é a humanidade, a representação de Deus da humanidade. Como está o olhar dos dois? A gente pode colocar que estão em uma relação? Sim, estão se relacionando. Podemos colocar que existe um abandono da figura que está à sua esquerda para a figura que está à sua direita? Perceba o posicionamento da mão. A mão do homem, né, de Adão, está assim. A mão de Deus está assim. Qual tem mais vigor? A mão de Deus. Podemos então fazer uma interpretação aí que existe nessa imagem um sutil símbolo de dependência do homem, onde ele lança sua mão, né, um olhar de confiança, mas também um olhar de abandono. Perceba que a tensão do braço de Deus, ela é maior do que a tensão do braço do homem. O braço do homem parece que está, né, levemente levantado. A de Deus tem um certo vigor, né? A gente percebe até por algumas veias que saltam, certo? Então vamos falar sobre essa realidade. Vamos falar sobre essa realidade da criação. Pode passar. Mas essa realidade da criação se dá aonde? No corpo, não é isso? Pergunto a vocês, o corpo fala? Sim? Por exemplo, eu chegasse aqui, falasse assim: bom dia, eu estou muito animado para dar essa formação para vocês, eu assim, estou jubiloso, estou muito feliz mesmo, é uma alegria profunda que eu tenho de estar com vocês. Vocês vão acreditar em quem? Na minha alma? No meu corpo? Na minha fala? Tem separação? Não tem? Vocês vão acreditar naquilo que eu estou falando ou naquilo que eu estou expressando? Na minha expressão corporal. Então, eu vou começar, estou aqui falando, né? Hoje, senão eu chego e falo assim: gente, mas eu estou triste.
Eu estou na tristeza hoje, gente, eu estou mal pra caramba. Vocês vão olhar e falar assim, ou ele está um pouco fora do seu eixo normal, ou, né, ele é bipolar. Não, o corpo realmente fala, né? E Deus nos deu um corpo para uma realidade muito específica, que é a união. Todo ser humano é criado para uma união. Todo ser humano é criado para uma união. Qual união? Qual união, gente? União com Deus, perfeito. Essa união com Deus na nossa vida aqui, enquanto, né, na temporalidade do mundo, ela se dá de duas formas. A primeira, no matrimônio, uma vocação, onde o homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas essa união de uma só carne, ela é tão somente um pequeno reflexo da grande união que Deus deseja. Qual? Pode passar? A união de quem? Do homem com Deus. Então, existem duas formas de nós vivermos esta união na terra. Qual? Através do matrimônio e através do celibato. Então, quando eu olho para um casal, qual é a imagem que me vem? Seres reprodutores. Que mais? União, confiança, casal aí atrás. Respeito, companheirismo. Quem mais é casado aí? Das brigas. Mas a primeira coisa que chama atenção em um casal é a complementariedade, né? A disposição de um para com o outro, né? A ajuda mútua, né? É um parceiro, né? Alguém que está do meu lado para o que der e vier, não é isso? Essa realidade matrimonial, ela nos remete a uma realidade espiritual. Né? Lembra, todo homem foi criado para quê? Uma relação. Todo homem foi criado para uma relação. Vinícius, mas e o solteiro? O solteiro também foi criado para uma relação, nós vamos ver isso. Então, o corpo ele pode expressar esta beleza dessa união com Deus? Sim? Ele é uma figura. Isso aí a gente vai ver, tem um nome que chama significado esponsal do corpo. A gente vai aprofundar. Quem já viu na teologia do corpo, vai aprofundar um pouco mais. Quem não viu, vai entender. Mas é essa disposição do homem em estar com o outro, em dar-se. Só que o corpo também pode dizer coisas ruins, não pode? Pode passar. O que vocês estão vendo aí? Qual a diferença da outra imagem para essa? As duas representam um casal, certo? Sim? E essa? O que vem à sua mente? Luxúria, o que mais? Um desejo, certo. Volta duas aí para mim. Essa imagem do casal de mãos dadas, ela te remete a algo bom ou a algo ruim? Bom. A outra, pode voltar. A outra te remete a algo ruim ou não? Depende, né? Depende do caso. Por exemplo, o que o artista quis representar aqui? Ele quis representar um casal que se doa, que se ama, que se dá, que, né, olha, minha vida eu dou a você. Você consegue ver nessa imagem esse homem capaz de fazer tudo por essa mulher, de dar a vida, de renunciar a si mesmo? Você consegue extrair dessa imagem? Consegue? Vocês são tão preconceituosos. Não consegue, gente.
Por quê? Porque a imagem foi criada para isso. O nome dessa imagem é luxúria. Eu estou aqui mexendo com a cabeça de vocês. Essa imagem foi criada, né, o artista a criou para representar a luxúria. O que é a luxúria? Pecado, onde eu vejo a outra pessoa como pessoa, eu vejo a outra pessoa como um objeto para o meu prazer, a minha satisfação, bem a grosso modo. Então, o corpo, ele pode ser um sinal visível de uma realidade invisível, concordam? Quando um casal, marido e mulher, estão juntos, eles são a figura visível de uma união invisível. Qual? Os dois que se tornam uma só carne. Mas eles também podem nos remeter a uma outra união? Sim? A união do homem com Deus? Pode? Sim. Não pode? Essa imagem, esta forma do corpo, ela está expressando este ato salvífico? Está expressando um ato, né, um ato pecaminoso. Então, o corpo, ele pode ser tanto usado para algo, usado, entenda, né, a frase usado, ele pode ser uma expressão de uma realidade boa, como de uma realidade ruim, ok? Pode passar. Não, as mulheres dizem, oh, que coisinha. Bom, todos nós nascemos assim, pequenininho, bonitinho, né? Mas todos nós nascemos com uma identidade específica. Qual? Qual a primeira identidade cravada no coração do homem? Ser pessoa. A primeira realidade cravada no coração de um ser que nasce de um homem e de uma mulher é ser pessoa. É a primeira realidade. Quando nasce lá, você vai falar assim, ah, é um jumentinho. Você vai olhar e falar assim, ó, gracinha do elefante. Você vai falar o quê? É pessoa, certo? Segunda característica visível. O sexo. Você vai olhar e vai ver que é homem ou mulher. Não, Vinícius, você está sendo opressor, porque não é homem e mulher hoje. A gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer que é uma criança, né, com arroba, porque não pode ser nem homem nem mulher. É uma criança, né? É um homem, né? Não. Quando nasce, o médico vai ali e tira, pessoa. Ele vai dizer para a mãe o quê? Mãe é menino, mãe é menina, né? Hã? Sim, eu digo assim, né? Vai ali falar, olha, é homem ou é menina. Então, vocês conseguem perceber que esta característica, ela é um acidente, ela pode ser deixada de lado, ou ela faz parte daquilo que é a essência da pessoa? Faz parte da essência? Forcei a barra até agora? Não? Está tranquilo? Então, pessoa, nasceu, tá ali, homem ou mulher. Eu posso ver o sexo como uma realidade acessória, falar assim, não, olha, não, isso não é importante para definir você, por exemplo, eu. Como você me definiria? Sou Vinícius, né? Se eu fosse me apresentar, Vinícius, filho de Deus, homem, casado, né, membro da família Gratidão, né, filho de Augusto e Lindamar, e etc. Todas essas realidades que eu falei, elas definem o meu ser. Elas não são realidades acessórias, né? Eu ser um homem casado não é uma realidade acessória, é uma realidade que me define, é uma realidade essencial, certo? Agora, se eu estou careca, se eu estou cabeludo, né, se eu estou gordo, se eu estou magro, isso é acessório, certo? Eu vou mudar o meu ser porque eu sou gordo, porque eu sou magro?
Não. Vou mudar meu ser porque eu sou careca, eu sou cabeludo? Não. Pergunto a vocês, olhando essa criança, vocês me definem se ela é homem ou mulher? Por que não? Pode falar, gente. Por que vocês não conseguem definir? Porque vocês não estão vendo o órgão genital. Por que a gente tem vergonha de dizer essas coisas? Já pararam para pensar? Por que você tem vergonha de falar? Está assim num ambiente e fala assim, pênis. Por que a gente tem vergonha de dizer essas coisas? Porque colocaram na nossa genitalidade uma faceta de algo mal, mas ali está algo essencial, algo que nos define. E por que se faz? Qual o órgão do corpo que tem mais apelidos? Você acha que foi assim? Não, Vinícius, é coincidência. Os nossos órgãos genitais são o órgão do corpo que tem mais apelido. E não são apelidos, né, assim, vergonhosos, são apelidos pejorativos, né? Não vou dizê-los aqui porque não cabe naquilo que a gente tem aqui como objetivo dessa formação. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: os nossos genitais, eles expressam, tornam visível algo que é invisível. Ok? Pode passar. E aí? Como você definiria? Homem? Masculino? Por quê? Por quê? Órgão genital. Masculino. É homem. A nossa genitalidade, ela define uma essência dentro de nós. Se eu digo que essa realidade corporal, ela é uma realidade acidental, qual o perigo que eu tenho? Pode passar. O que é? Defina para mim. É menino ou menina? Vou explicar para você. É um menino que se sente aprisionado num corpo de menina, que está fazendo um desfile. E essas pessoas que estão no público, elas estão participando desse concurso. Perceba o que as pessoas estão fazendo. Aplaudindo, né, achando a coisa mais normal. Presta atenção na criança que está à sua direita. Como é que é a cara dela? Os ideólogos vão dizer que esta criança ela foi criada num lar opressor. E todas essas pessoas que estão aplaudindo, nós podemos definir como politicamente correto. Se eu tiro da sexualidade o seu caráter essencial, ela é um acidente, então eu posso ser aquilo que eu quiser. Se a minha genitalidade não faz parte da minha essência, eu posso ser aquilo que eu quiser. Lembra do pônei? Que a gente falou na primeira formação. Se você não viu, aí convido você a ver a formação. Número 1, da revolução sexual, revolução sexual e a teologia do corpo. Ok? Vinícius, como que essas coisas começaram? Através de pensamentos, né? Então vamos passar por eles. Não, Vinícius, você falou que ia ser aula, né, de coisas bonitas. Vai ser, confie em mim. Mas a gente precisa passar por isso. Revisão. O homem, vamos lembrar da aula do Tadeu. O homem tem duas potências. Quais?
Intelecto e vontade. O intelecto busca e a vontade, a bondade. O homem, ele é corpo ou ele é alma? Ele é os dois. Beleza. Se eu tirar o corpo, eu vivo o quê? Vocês lembram? Começa com A. Hã? Angelismo. Se eu tirar a alma, vivo um estado animalesco. Ok? Quem colocou essas ideias? Né? Quem começou essas ideias? A gente vai passar um pouco por elas. Pode passar. Então, a gente vai passar pelas correntes filosóficas que divergem da fé católica. Então, vamos passar pelas nossas correntes filosóficas, né? Primeiro deles, já ouviram falar desse cara, Platão? Deste homem, filósofo grego, que nasceu em Atenas em 348, nasceu em 348, 347, as pessoas não têm uma data precisa. Qual foi a ideia que Platão teve? Ele olhou para o homem e falou assim: o homem tem uma prisão dentro dele. O homem vive aprisionado. Ele tem a alma que busca a verdade, a bondade, mas ele está aprisionado num lugar que o oprime, que o impede. E ele precisa se libertar dessa prisão. Então, ele vai dizer que o corpo é o cárcere da alma. Então, está aí a foto dele, né? Por que eu coloquei esse quadrado? Para a gente ver de uma forma bem visual. Como que está a alma dentro desse quadrado? Imagina o quadrado como corpo. A alma, ela está com espaço? Está pouco apertado, né? Parece assim, que ela queria crescer mais, mas não pode. Então, para Platão, o corpo, a matéria é má, é ruim. O homem precisa se libertar desse corpo. O corpo, para Platão, nada mais é do que uma prisão. Nada mais é do que uma prisão, um cárcere. Impede com que o homem realize aquilo que é próprio da sua essência. O que a igreja diz sobre essa filosofia, esse pensamento? Se eu digo que o corpo é uma prisão, eu esvazio o sentido da encarnação do Verbo. Eu esvazio o sentido da encarnação do Verbo. Eu esvazio o sentido do homem. Por quê? O corpo não expressa algo. Sim? Por exemplo, se eu falar aqui, olhem para o meu corpo. Todo mundo olhando? Este belo espécime. Beleza, agora, feche seus olhos. Quero que você olhe no 3, eu vou pedir para você abrir e para você olhar para a minha alma, tá bom? 1, 2, 3. Está vendo minha alma? Não? Vocês não estão vendo minha alma? Vocês não são pessoas que têm visões? Você está vendo a minha alma. Por quê? Quem está expressando a minha alma? Meu corpo. Eu não posso falar assim, olha o meu corpo, agora olha a minha alma. Eu caio aqui e fico um fantasminha. Oh, olá, amigos, sou a alma do Vini. Esse pensamento é um pensamento perigosíssimo, que é a desconstituição do homem, a fragmentação do homem. Ele deixa de ser um conjunto, uma natureza humana. Ele passa a ser um emaranhado, um conjunto. Não, o homem é uno, não é um conjunto. O homem é uno. Nós falamos que ele é um conjunto corpo e alma por uma questão didática, né? Por questão de diferenciação. O corpo está aqui, né? A realidade material, a alma é a realidade imaterial. Mas quando eu vou falar o homem, vou falar do corpo do homem, agora eu vou falar da alma do homem, para a gente entender. Mas eu posso separar os dois? O que é um corpo sem alma? Um cadáver. Um corpo sem alma é um cadáver. E uma alma sem corpo? Chamado 3.
A mulher que vai te ligar. Entendem? Um corpo sem alma é um cadáver. Uma alma sem corpo é aquela menininha lá, né, do cabelinho para frente. Entendido? Então, qual é o perigo aqui de falar que o corpo é uma prisão? Se o corpo é uma prisão, a prisão não faz parte do homem. O homem foi criado para a liberdade, certo? Então, se o corpo é uma prisão, logo o corpo não faz parte daquilo que é o homem. E está errado. Então, Platão está equivocado nesse ponto, porque o corpo faz parte do homem. O corpo é o homem. Já ouviram falar deste Maniqueu? Sim? Maniqueu nasceu na Babilônia em 216. Aí a gente tem uma data da morte dele, mais ou menos, 274 ou 277, depois de Cristo. Maniqueu, ele dizia que ele recebeu um anjo, teve a visão de um anjo, e esse anjo disse para ele: olha, você é o último dos profetas. Você é o último dos profetas. Não é sério, depois vocês leem lá a história. Maniqueu estava em um determinado lugar, aparece um anjo, segundo ele, fala: você é o último dos profetas. Então você precisa falar isso que eu vou te dizer. Maniqueu entende o seguinte: o homem vive nessa realidade temporal, né? Ele começou a ver quais são os erros do homem. Onde o homem erra? O homem erra na realidade imaterial, que é a alma. O homem erra, né? A gente consegue ver o erro do homem aonde? Aqui, né? Nessa terra. Então, ele chega à seguinte conclusão: a matéria é ruim. O corpo é bom. Então, existem duas forças que regem o mundo. Uma força que é o mal e uma força que é o bem. A força que é o bem, que é Deus, criou a alma. A força que é o mal criou o corpo. Então, o homem vive este contínuo conflito entre o bem e o mal em si. E ele precisa se libertar para chegar ao bem. Tranquilo, né? Mas para pensar isso, ela tem que ter tempo, né? Tem que estar tranquila. Então, aí surgiu o maniqueísmo. O espírito é um bem e a matéria é um mal. Então, uma concepção dualista. O homem tem duas partes, uma parte boa e uma parte má. Sabe aquela ideia do anjinho e do demônio? É disso aí. Você tem uma parte boa e você tem uma parte má. Essa foto dele, né, claro, não foi feita em computador, né, tudo. Olha a ideia, então, para a gente fazer no gráfico. O homem, ele tem alma e corpo, certo? Não é uma coisa só, é uma coisa segregada. A alma reflete o que do homem? Reflete o que do homem? O bem. E o corpo? Então, tudo que é mal está no corpo. Tudo que é bem está na alma. Qual foi o reflexo dessa ideologia, dessa heresia? O maniqueísmo, exatamente. Para o maniqueísmo, né, e a influência que ele teve na religião católica foi o seguinte: tudo que vem do corpo é mal, então nós temos que reprimir. Todos os desejos têm que ser reprimidos. Reprimidos, reprimidos. Importa a alma, o corpo não. Então você tem que descuidar do corpo e enaltecer a alma. Vocês conseguem ver em algum lugar isso? Sendo sinceros? Sim? Muitas pessoas vivem a fé dessa forma, a fé católica.
né? Achando que o corpo é algo ruim, né? Desejo é algo ruim, ter um desejo é algo ruim. O desejo é ruim? O que vocês acham? O que vocês acham? O desejo não é ruim. A aplicação do desejo, a forma com que ele é vivido, é que vai definir se ele está adequado ou não, certo? O desejo que eu tenho de me alimentar é ruim? Não é, porque ele é próprio da minha sobrevivência. Deus me deu este desejo para que eu sobreviva. Agora, se eu utilizo esse desejo e falo assim, agora eu quero comer tudo que estiver na minha frente. Eu não quero comer só um chocolate, eu quero comer a caixa inteira, porque eu preciso, isso é my precious. E começa a comer. Qual o problema? É uma desordem, não é? O desejo, ok. É ruim comer chocolate? Não. O problema está no excesso, né? Eu preciso disso e pronto, acabou. Então, este pensamento maniqueísta está presente em muitos, né? Em muitos cristãos. Está presente tanto que tem uma linha chamada puritanismo. O que é o puritanista? Você vai falar de realidades, né? Vamos falar sobre relação sexual. Não pode! Isso é sujo. Falar sobre sexo é sujo, é mau, é ruim. Alguém foi criado em ambientes assim? Eu fui criado. Eu fui criado. Não dessa forma, não pode dizer. Mas assim, falar dos desejos. Não, falar de outra coisa, falar TechPix. E ia para outra coisa. Entendem? Isso é presente em nós. E precisamos ser sinceros, porque existe dentro de nós essa segregação, essa tendência de segregar. O terceiro que a gente precisa falar hoje é René Descartes. Alguém já leu alguma coisa de René Descartes? Já? Já leram? Tânia, já leu alguma coisa? Só aquilo que passa, né? Beleza. Bom, o que René Descartes tem a ver com as realidades que nós estamos falando? René Descartes, ele começa a fazer um método, que é o método cartesiano. O que é o método cartesiano? Aqui a gente não tem tempo de aprofundar, né? Depois, se vocês quiserem, podem aprofundar nos estudos, aqui só para a gente ter a noção. Então, o método cartesiano se baseia no seguinte: jamais acreditar em nada que não tivesse fundamento para provar a verdade. Não posso acreditar, eu tenho que duvidar de tudo que se apresenta para mim. Então, duvida-se de cada ideia que pode ser duvidada. Só se pode dizer que existe aquilo que pode ser provado. Se você não tem como provar, então aquilo não existe. Certo? Então imagine o seguinte. Vamos colocar aí na época de Cristo. Vocês acham que eles tinham elementos para saber que existia hidrogênio e oxigênio no ar? Então, como não tinha como provar, não existe. Só que aí você conseguiu provar, então agora ele passou. Está vendo que loucura que é? Se eu conseguir provar, a coisa existe. Se eu não conseguir provar, ela não existe. O que você percebe aqui? Um subjetivismo. Tem alguma coisa objetiva nisso? Por exemplo, se você não me conhecesse, e aí alguém te pergunta, você conhece o Vinícius? De acordo com esse pensamento, você ia dizer o quê? Ele não existe. Então eu ia desaparecer. Estava aqui falando com você, porque alguém falou que eu não existo. Eu ia sumir na frente de vocês. De uma forma bem assim, caricata, é essa a ideia que ele quer colocar, né? Aí ele vem com aquela expressão, penso, logo existo. Então, a existência
ela só se dá a partir do momento que existe um pensamento. Olha o perigo disso. Imagine que eu tenho em minhas mãos um copo de veneno. Mas eu não sei que é veneno. Eu vou beber. O que vai acontecer comigo? Vou morrer? Mas eu não sei que é veneno. Então eu não devia morrer. Porque se eu não sei... Entenderam? O fato deste líquido ser veneno e o fato de eu saber vai mudar a sua essência? Muda aquilo que é ele por essência? Não muda. Eu sabendo ou não sabendo, eu conseguindo provar ou não provar, o efeito vai ser o mesmo. A morte. A mesma coisa. O fim vai ser o mesmo, caixão. Então, o perigo aqui do subjetivismo foi a pessoa, se eu não conseguir provar, não existe. Então, eu posso questionar tudo. Não existe uma verdade absoluta. Olha como o pensamento dele é contraditório. Não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, essa frase, ela tem que ser absoluta ou não? Se ela não é absoluta, então existe uma verdade que é absoluta. Entenderam? Vamos de novo? Olha só. Se eu pego e falo assim, a seguinte frase: não existe verdade absoluta. Ok? Não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, aquela frase, ela não pode ser absoluta. Logo, existe uma verdade que é... Mais uma vez? Eu sei que dá um nó. Se não tem uma verdade que... Se eu digo assim, olha, não existe verdade absoluta. Essa frase, ela tem que ter de duas uma. Ou ela não pode ser absoluta, essa frase ela tem que ter a sua exceção, ou ela é absoluta. Concordam? Sim? Estou vendo vocês bem assustados agora. Vocês assim... Calma. Se eu digo, essa frase é verdadeira, essa frase, ela não pode ser questionada, então está tendo uma contradição. Porque ela diz que não existe verdade absoluta, mas essa frase é absoluta. Agora, se eu falo, não existe verdade absoluta, essa frase é absoluta? Não, então existe a verdade absoluta. Entenderam? Quando me ensinaram isso, eu também fiquei desse jeito. Eu, quê? Depois eu fui, acalmando, falando, entendendo. Olha, perceba, se não existe algo que é absoluto, eu posso discutir tudo. Então hoje, se isso aqui hoje para mim me interessar ser um ambão, ok. Mas se amanhã eu entender que ele não é um ambão, entender que ele é um carrinho de rolimã, eu deito, boto uma rodinha e vou andar na rua. Não, agora ele não é mais um carrinho de rolimã, ele vai ser um carrinho de supermercado. Não, agora ele não vai ser mais isso, ele vai ser um caixão. Entenderam? Os exemplos eu sei que são bem esdrúxulos, mas para a gente fazer com que a coisa fique próxima a nós, entendimento. Então essa é a fatia dele. Olha o que então esse pensamento gera. Se não existe uma verdade absoluta, os nossos genitais não são uma verdade absoluta, pode ser questionável. Então, eu nasci homem, não, mas eu posso ser mulher, porque hoje eu não me sinto homem. Mas, na verdade, eu também não me sinto mulher, então eu me sinto bissexual. Não, na verdade, eu não me sinto bissexual, eu me sinto trissexual. Não, na verdade, eu me sinto pansexual. Não, na verdade, eu me sinto um pônei agora.
Na verdade, eu não tenho um gênero que me define, eu sou X. Através desse pensamento, através desta filosofia, a gente chega a isso. Então, um homem pode engravidar? Na realidade, não. Mas, segundo Descartes, pode. Pode, ué. Pode engravidar, ué. É um tanto quanto louco, né? Pois é, isso é que a gente tem vivido. É claro que esses pensamentos não vão chegar para você dessa forma, como eu estou explicando aqui. Eles vão chegar de forma como? Lembra? Disfarçada, lenta e gradual. Ninguém chega para você falando assim, olha, não existe verdade. Se falar isso para você, o que você vai fazer? Fala, não, é mentira. Por que você vai falar que é mentira? Porque dentro de você existe duas potências. Intelecto e... O intelecto busca a verdade. Então, o homem vai sempre buscar a verdade. Não se pode tirar de qualquer ser humano o desejo da verdade. Então, o que eu posso fazer? Eu mudo a verdade. E faço você acreditar que é verdade. Porque você tem sede de verdade. Você tem sede de bondade. Se você não tem bondade, se eu te apresentar isso aqui é bom, você vai abraçar, falar, opa, eu quero. Por quê? Porque você foi criado assim. E é aí que se atuam esses pensamentos. É dessa forma que vai se implantando. Então, bom, eu não posso dizer, né, lá em 1950, eu não posso dizer sobre, vamos colocar, não posso dizer sobre divórcio. Por quê? Porque existiam valores cristãos fortes. Então, o que eu faço? Segundo esse pensamento de Descartes, eu discuto, mas por que tem que ser só casamento entre homem e mulher? Por que tem que ser para sempre? E se não der certo? E se fulano fizer tal coisa? E se Beltrano fizer isso aqui? E se não me satisfazer sexualmente? E se? E se? E se? E se? Eu boto o questionamento, pronto. E aí isso vai ser base da teoria crítica, que é critique tudo.